O tema do aborto é sempre complexo, né? Mas o que a lei brasileira diz sobre isso? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos olhar de perto, artigo por artigo, o que o nosso Código Penal estabelece sobre o crime de aborto, quais são as penas e, claro, quais são as exceções. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente entende a definição legal. Depois, os tipos de crime, o que agrava a pena, os casos em que o aborto é permitido e, por fim, uma decisão super importante do STF sobre anencefalia. Vamos lá. Beleza, então, para começar, a gente precisa entender o básico, né? O que a lei quer proteger aqui? E afinal, o que o Código Penal considera como aborto? A definição é bem direta, olha só. É a interrupção da gravidez que leva à morte do, e aqui o termo técnico é produto da concepção. O que isso quer dizer na prática? Que o foco da lei, o bem que ela quer tutelar, é a vida humana intrauterina. Essa ideia é a chave, é o ponto de partida para tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Certo, agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como a lei classifica as coisas. Porque, né, não é tudo a mesma coisa. Existem 3 tipos principais de crime de aborto no Código. O primeiro deles é o do artigo 124. Esse aqui fala especificamente da pessoa grávida. O crime acontece se ela mesma provoca o aborto ou se ela autoriza, se ela consente a que outra pessoa faça. É o que o direito chama de crime de mão própria. Um nome curioso, né? Mas significa basicamente isso. Só a própria gestante pode cometer esse crime específico. Agora vamos para o artigo 125. A situação aqui muda completamente. A gente está falando de um aborto feito por um terceiro, mas, e esse é o ponto-chave, sem o consentimento da gestante. Nesse caso, a pessoa grávida também é uma vítima. A lei entende que é uma dupla proteção, a vida do feto e a integridade da gestante. E aí vem o artigo 126, que é o outro lado da moeda. É o aborto feito por terceiro, mas dessa vez como consentimento. E aqui tem um detalhe jurídico bem interessante. A lei separa as coisas. Quem faz o procedimento responde pelo 126. Já a gestante, por ter consentido, responde lá pelo artigo 124, que a gente viu no começo. Então, para ficar bem claro, essa tabela mostra o X da questão. De um lado, sem consentimento, a gestante é vítima, a proteção é dupla e a pena é mais pesada. Do outro lado, com consentimento, a gestante passa a ser coparticipante de um outro crime, o do artigo 124, e o foco da proteção legal se volta para a vida do feto. O consentimento ou a falta dele muda tudo. Bom, mas não para por aí. A lei também leva em conta a intenção, o dolo e o que acontece depois do ato. É aí que entra as penas mais graves, os chamados agravantes. E esse ponto da intenção é fundamental. Para ser crime de aborto, precisa ter o que o direito chama de dolo, ou seja, a intenção de provocar o aborto. Não existe aborto culposo, aquele sem querer, sabe? Se alguém por acidente causa a interrupção da gravidez de outra pessoa, a acusação seria de lesão corporal culposa contra a gestante e não de aborto. O artigo 127 é o que trata desses casos mais graves. Funciona assim: pega o crime base, que é o aborto feito por terceiro com ou sem consentimento. Se, por causa do procedimento, a gestante sofre uma lesão corporal grave, o que acontece? A pena para quem fez o aborto aumenta em 1/3. Agora, se a consequência for ainda mais trágica, se a gestante vier a falecer por causa do aborto, aí a lei é ainda mais dura. A pena para o terceiro simplesmente dobra, é a forma mais grave do crime. Ok, a gente viu as proibições e as penas, mas a lei também prevê exceções. Existem 2 situações bem específicas em que o aborto, se for feito por um médico, não é crime. O termo técnico para isso é exclusão de ilicitude. E quais são essas exceções? Estão lá no artigo 128. A primeira é o chamado aborto necessário ou terapêutico. É bem simples, quando não existe outra forma de salvar a vida da gestante. A vida dela está em risco. A segunda é o aborto sentimental ou humanitário, que é quando a gravidez é resultado de um estupro. Nesse caso, precisa do consentimento da gestante, claro. Agora, além do que está escrito no Código Penal, que é de 1940, a gente tem uma interpretação mais recente e muito importante do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ela trata de um caso que o código original não previa, a anencefalia. Pois é, o STF, numa decisão que ficou bem famosa, a ADPF 54, bateu o martelo. Interromper a gravidez de um feto anencéfalo não é crime. E a justificativa para isso se baseia num conceito do direito penal chamado crime impossível.
A frase exata, o coração do argumento do Supremo, é essa aqui: crime impossível por impropriedade absoluta do objeto material. Soa complicado, né? Mas vamos traduzir o que isso quer dizer na prática. A lógica do STF foi a seguinte: um feto com anencefalia, infelizmente, não tem chance de sobreviver fora do útero. Não tem o que se chama de potencial de vida extrauterina. Se não há uma vida viável para ser protegida, o direito penal não pode punir a interrupção. É como tentar matar alguém que já está morto, entende? O crime se torna impossível porque o objeto do crime, que seria a vida viável, não existe. Pois é. Depois de passar por todos esses artigos, fica claro que a lei brasileira sobre o aborto é um emaranhado de regras, punições e também de exceções. O que tudo isso mostra é uma tensão constante, uma busca do direito por um equilíbrio muito delicado. De um lado, a proteção da vida em potencial. Do outro, os direitos fundamentais e a própria vida da pessoa gestante. A grande pergunta que fica, e que continua no centro de tantos debates, é justamente essa: como encontrar esse equilíbrio?